a grande dúvida era que o juro era muito alto, né? Então a gente continuou trabalhando com um patamar de juros muito alto, estamos encerrando o ano em 15% de Selic, e mesmo assim, né, pegar o Ibovespa subiu mais de 31% nesse ano, né? Então talvez, acho que esse para mim foi talvez uma surpresa, mas mostra a importância da gente ter essa carteira diversificada. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Na Mesa com a Gestão. No episódio de hoje, vamos debater a relevância da alocação dos recursos e o mais importante, o que o cenário nos reserva. Para esse assunto, conto com a ajuda do Rafael Silotto, responsável pela alocação de fundos Bradesco, e Luiz Garcia, responsável pela alocação de fundos de terceiros. Senhores, sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Obrigado, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui debatendo também com vocês. Boa. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Luizinho, prazer estar aqui. E vamos para essa discussão interessante aqui de final de ano. Boa. Senhores, eu gosto de trazer os gestores aqui para a gente poder debater um pouco, trazer um pouco do que vocês estão fazendo no dia a dia e até mesmo dicas importantes para quem está nos assistindo. Então, a primeira e talvez mais importante é o que o investidor e até mesmo como vocês se preocupam na hora de montar um portfólio. O que vocês estão olhando? Porque no final, e até explicando para vocês, esses caras são responsáveis por montar uma carteira. Eles montam, tem todo um processo e eles constroem ali um portfólio. Mas como é que vocês fazem isso? O que é importante ter em mente na hora de começar a construir esses portfólioos? É uma boa pergunta, se eu puder começar aqui, Luizinho. Acho que o mais interessante, Rafa, assim, de bate-pronto, é o equilíbrio de uma carteira. Né, é um pouco de eficiência, né, controle e disciplina, né, do que você vai ter. Né? Disciplina aqui, quando a gente fala de disciplina, na minha opinião, é um acordo que você faz com o seu cliente. Né? É um acordo que você faz na gestão de falar, bom, eu gestor conheço meus limites, sei o que eu posso incorrer, sei o que você almeja entre retorno e risco, circunstâncias específicas do seu portfólio. Então eu gestor tenho aqui mapeado o que eu posso fazer e o cliente, ele sabe o que é possível ser feito, né? Ele está acompanhando, então ele sabe que o gestor não vai romper nenhum limite, não vai fugir de nenhuma restrição, não vai fazer nada que está em desacordo com o mandato. Né? A parte de eficiência e de equilíbrio, né? é olhar, como você colocou no começo, né? E vou deixar também o Luizinho explorar, mas olhar assim, para quais classes de ativos são importantes, quanto que eu vou ter daquela classe de ativo, né? Se o cliente tem um perfil um pouco mais conservador, talvez eu tenha uma classe de ativo mais voltada à renda fixa e menos à renda variável. Né? Se o cliente tem um perfil um pouco mais arrojado ou gosta de assumir alguns riscos diferentes, né? Talvez a gente coloque pesos, né, em renda variável, em alternativos, exterior, etc., e menos na renda fixa. Né? Então essa dosagem que é interessante. Bom. Se eu puder complementar aqui do nosso lado, acho que tem uma palavra que a gente utiliza muito, né, que é a diversificação. E a diversificação para nós não é simplesmente alocar em diversos ativos, né, não é simplesmente isso. E muito mais buscar um equilíbrio entre fatores de risco e retorno para você conseguir ajustar um portfólio para que ele consiga navegar bem em diversos cenários e maximize, né, o risco e retorno, né, principalmente o retorno para determinado nível de risco do cliente em diversos cenários possíveis. Então esse sempre é o nosso objetivo. Nosso negócio aqui é um negócio muito trabalhar com probabilidades e ajustando esses fatores de risco nessas probabilidades que a gente vai desenhando. E no final, Luiz, pensando assim, da forma que vocês fazem, tem muito processo por trás, que não é somente falar, parece que a bolsa tá bom, vamos colocar um pouco mais de bolsa, vamos comprar dólar. Não é isso, né? Como é que vocês tomam essas decisões inicialmente para começar a montar esses portfólios? Legal, Rafael. Acho que nós sempre pensamos, né, num fluxo, né, do processo como um todo. Então a gente observa, né, fluxo de informação, análise de dados para desenhar os nossos modelos de alocação. Depois eu até acho que posso passar depois a bola também para o Silotto complementar. A gente faz, né, sempre pensando nos benchmarks, desenhando uma alocação estrutural, e aí também acho que vale um comentário importante aqui do nosso lado, que é a alocação em gestores de terceiros. Então nós vamos, dentro de cada benchmark específico, olhar a indústria de investimentos como um todo, buscando maximizar esses
investimentos dentro de cada benchmark para gerar um excesso de retorno em cima de determinados benchmarks, compondo essas carteiras, né, com alocação em terceiros também. E o que é legal para vocês que estão ouvindo a gente é assim, o Luiz cuida de alocação em fundos de outras assets. Então, ele não está olhando Bradesco exclusivamente. Bradesco é mais uma asset que ele vai analisar para ver se tem os fundos e produtos que se encaixam na estratégia que ele está determinando. E o Siloto, ele está olhando fundos Bradesco. Siloto, o que difere ou mesmo adiciona com relação a esse processo, essa tomada de decisão? Perfeito, acho que essa é uma pergunta muito importante. Inclusive, eu ia até pegar o lugar do Rafa e perguntar para o Luizinho. Luizinho é carinhosamente como eu chamo, tá? É justamente como que ele adiciona fundo de terceiros, porque como o Rafa bem colocou, não é algo que a gente olha no dia a dia. Né? Nós ali na alocação Bradesco, né? a nossa mesa ali de asset allocation, a gente olha para fundos dentro de casa. Né? Então, realmente, essa parte de fundo de terceiro tem um Chinese Wall, né? Bem definido aqui, né? de quem faz o quê. E realmente... Os caras ficam até numa sala separada, vocês não sabem. Nossos crachás não passam lá. Não passam, é outro nível. Para bater dentro da porta e cantar a senha, né? Sabe a senha? Sei. Aí eles... Enfim, mas eu acho que essa parte de processo ela é extremamente importante, né? A gente tem lá, acho que o Luizinho começou a falar aqui, né? A gente tem os inputs, né? Que são as entradas, que são fonte de informações. Temos discussões, temos comissão macro, comissão de ativos. A gente discute na mesa de multimercados, né? O que os gestores discricionários estão olhando. A gente fisicamente senta muito perto da macroeconomia, né, que é o pessoal que nos fornece informações ali de cenário, fundamentos, PIB, inflação, juros, como que isso impacta um pouco dos preços ativos. A partir daí, com isso um pouco mais reunido, a gente entra ali nas análises qualitativas e quantitativas, né? Como que isso pode fazer preço, de que forma, quanto que isso já está dentro do preço do mercado, quanto que realmente pode se tornar ali um alvo, né? Um retorno ali adjacente, né, mais importante. Com base nisso, a gente vai tentar montar as teses, né? A gente vai jogar em modelos, né? Tem pessoas ali na asset muito mais capacitadas ali, tecnicamente, jogar em modelos. A gente gosta de usar ainda, talvez, um antigo, mas a fronteira eficiente, né? O Markowitz ali para trás, mas a gente também imputa o Black Litterman, tá? que é um modelo ali, um modelo um pouco mais recente, que nos ajuda a decidir se nossa view, nessas nossas visões para mercado estão em acordo com o benchmark, né, com expectativas superiores ou inferiores, para ir tomar ali decisões de estar acima ou abaixo do benchmark que a gente tem definido, né, e depois de tudo isso, né, depois de decisões, né, quais classes de ativos, quanto de peso a gente vai ter, fazer a retroalimentação, né, o feedback do modelo de olhar, né, e uma coisa que o Luizinho estava conversando comigo no bastidor ali, que é o rebalanceamento, né, o quão importante é esse rebalanceamento, né, Luizinho, dado que o portfólio vai driftar, né, que ele vai mudar, né, dado que uma classe de ativo sobe, outra cai, o seu portfólio nunca vai dormir igual ele acordou. Sim. Aí volta aquela questão, desculpa até, Rafa, volta a questão da disciplina, né? Então a disciplina, inclusive, no rebalanceamento das carteiras para equilibrar, voltar a ajustar os portfólios, né? Então, momentos de crise, eu acho que sempre é muito importante a gente reequilibrar o portfólio. Né? Então, quando você tem uma carteira e uma classe de ativo, ela cai muito, né? Se você não comprar e voltar para o peso inicial que você estava, você acaba concentrando demais. E você não vai pegar essa posição quando ela voltar do tamanho que você precisava para a tua carteira voltar para o objetivo dela de retorno de médio e longo prazo. Então esse equilíbrio né, e essa disciplina de rebalanceamento é muito importante. E aí eu até posso complementar aqui, Siloto, quando você fala, né, das classes, análise qualitativa, quantitativa, nós fazemos algo muito semelhante também na alocação de terceiros. Então, vamos imaginar aqui, né, que a gente define uma alocação estratégica de renda variável para o ano em um determinado porcento, né? Então, vamos imaginar aqui 10% para um determinado perfil de risco. Dentro desses 10%, nós vamos fazer uma análise de gestores, o que nós vamos alocar ali dentro. Qual vai ser a composição ativa e qual vai ser a composição passiva. Bacana. Então, na composição passiva, a gente busca muito uma alocação de eficiência, né, de custo baixo. Até aqui na Bradesco Asset nós temos uma estrutura bastante robusta, né, de fundos passivos, de ETFs. Então, é uma mesa que a gente utiliza bastante. E na parte de gestão ativa,
a gente faz uma análise, a gente quantifica todos os gestores, então a gente dá rating proprietário para todas as estratégias que a gente acompanha. Então tem essa mesma análise qualitativa, quantitativa. Então a análise quantitativa é a análise de risco e retorno dos gestores da indústria e a análise qualitativa dos negócios. Né? Muito mais com uma visão de business, de alinhamento entre cotista e gestor. Então isso para nós é muito importante para equilibrar e compor essa carteira, classe de ativos e os ativos especificamente. É bem complexo, é bastante coisa para olhar para poder montar um portfólio. Às vezes a gente acha que puxa, parece que a bolsa está interessante, eu coloco um ativo lá e vamos seguindo. E não necessariamente isso, vocês estão preocupados até com o equilíbrio. Se eu tenho muita bolsa, o que me protege se a bolsa não dá do jeito que eu esperava no meu cenário? Se eu tenho muita renda fixa, o que pode me ajudar? O que está faltando? Onde está o equilíbrio, o risco, volatilidade? Então, é ficar ajustando ali todo dia um pouquinho. Os ajustes finos do portfólio, Rafael. Sim, o tamanho, né? Que a mágica nessa parte quantitativa está aí, né? Qual vai ser o tamanho, em que classe, por quê? E aí você pode usar algumas técnicas, se você vai ponderar o portfólio, tenho 5 classes, cada uma vai levar 20%. Né? Não, quero distribuir a volatilidade ou o risco de forma equânime entre elas, né? Enfim, um outro podcast para um outro dia. Boa. Mas acho que a introdução aqui já deu para entender um pouco quais são as preocupações e o que é importante para montar um portfólio. E assim, a gente teve um ano, eu diria, surpreendente. O desempenho dos ativos foi bastante interessante, mas eu queria começar com essa surpresa. O que mais chamou a atenção de vocês? O que foi essa surpresa quando vocês alocaram, ou deixaram de alocar, ou fizeram mais ou menos? O que foi diferente para vocês esse ano? Rafael, acho que se eu puder talvez traduzir de uma forma simples, talvez a surpresa para nós aqui foi a resiliência do mercado em suportar preços relativamente altos, mesmo num ambiente de juros mais elevados, principalmente no mercado internacional. Então a gente talvez começou 2025 com uma visão, não vou dizer que preocupado, mas uma visão olhando de forma prospectiva, né? Quando a gente olhava os ativos lá fora, parecia que você tinha uma simetria de preferência maior para renda fixa versus renda variável. Mesmo num ambiente de juros alto, a Bolsa Americana teve uma performance muito boa, né? Então, se a gente pegar o S&P até então, está subindo mais de 14% em dólar. Se a gente olhar essa mesma posição redeada, né? Então, sem o risco cambial, trazendo ela para reais, que é uma das formas como a gente gosta de olhar um investimento lá fora, ou a gente tem a exposição em dólar, depois a gente até pode entrar um pouquinho mais nesse detalhe, ou ter uma exposição redeada sem o risco cambial, essa mesma alocação em bolsa americana, olhando em reais, ela teve uma valorização acima de 25%. Né, então, nesse ano. Então, um ano muito forte para os ativos e, olhando lá no começo do ano, parecia que não estava pagando tão barato. Né? E Brasil, talvez uma relação mais ou menos parecida. Né? Assim, a Bolsa, diferentemente, o preço estava barato no começo do ano, né? Então acho que esse era o grande consenso dos mercados. Né? Você fala, poxa, a Bolsa brasileira está muito descontada, mesmo em relação a ela mesma, né? Olhando o preço-lucro, ou olhando os seus pares, né? Então você tinha desconto de Brasil para todo lado. Né? A grande dúvida era que o juro era muito alto. Né? Então a gente continuou trabalhando com um patamar de juros muito alto, estamos encerrando o ano em 15% de Selic, e mesmo assim, né, pegar o Ibovespa subiu mais de 31% nesse ano. Né? Então talvez, acho que esse para mim foi talvez uma surpresa, mas mostra a importância da gente ter essa carteira diversificada. Não deixar de lado classes de ativos, mesmo em um ambiente que parece não ser tão óbvio para essa classe. E a gente não esperava. E até quando conversávamos com clientes, falei, e aí, bolsa, tal, a bolsa tá barata, você espera alocar no começo do ano? O cliente falou, cara, eu vou receber 15% esse ano de Selic, 14,90 CDI. Eu não quero tomar risco. E, poxa, não parece uma decisão ruim. E não foi. Receber 14,90 num ano, claro que a média vai dar menor, né? Vai dar uns 13 e pouco, mas é bastante. Mas a bolsa andou 30. Sim. Então, assim, não ter essa alocação, essa disposição para ter um portfólio, deixou de lado, essa pessoa deixou uma oportunidade, deixou dinheiro na mesa, deixou uma oportunidade de lado. Perfeito. Que a gente estava falando um pouco dos perfis, né?
se o cara realmente não tem esse perfil e não olhou para essa classe de ativo, ele realmente ficou de fora desses números que o Luizinho citou. Mas eu tendo a concordar que o que surpreendeu realmente para mim foi bolsa local, né? A gente com juros elevado, né? A bolsa lá praticamente andou aí com uma depreciação do dólar, né? Uma apreciação do real e de outras moedas no mundo. Então, ela veio muito numa esteira de uma depreciação de câmbio, né? Auxiliada aí por corte de juros lá fora e possibilidade de corte de juros aqui interno, né? E ela atingiu esses números aí bastante expressivos, que o Luizinho falou, mais de 30%. Então, assim, surpreendeu bastante. A gente chegou a capturar parte disso, a gente capturou isso através de fundos defensivos, Luizinho. Você acredite em mim ou não, né? Porque a gente começou o ano um pouco mais pé atrás. Acho que a gente veio de 2, 3, 4 anos aí bastante difíceis, né, para multimercado, bolsa especificamente. Então, quando a gente iniciou o ano, né, a gente viu ali a bolsa bastante descontado, o valuation que, né, a gente brinca aí que está sempre, né, um valuation descontado, mas a gente falou, poxa, essa bolsa a gente tem que estar no portfólio, né? E a gente quis montar uma posição mais overweight, né, ter um pouco mais do que o benchmark previa, porém não de peito aberto, né, com beta, né, com uma exposição, né, de bolsa. Então a gente foi através dos defensivos. A gente inclusive usou o fundo da casa, Rafa, o BDEF11, né, o ETF. O ETF. O ETF defensivo aqui da casa. E, cara, querendo ou não, assim, se a bolsa subiu 31, esse ETF estava subindo 45, chegou a subir mais de 50% no ano. Né? Dado a composição das ações dentro dele. Então a alocação overweight ajudou, né, estar acima dos benchmarks, e esse security selection de defensivo, né, que parte foi, não vou dizer sorte, mas parte foi de este pé atrás, acabou ajudando a gente a conseguir capturar um pouco. Tá? Então, sem sombra de dúvida, surpreendentemente, para o lado positivo foi a bolsa local. E surpreendentemente, para o lado negativo, eu diria que talvez foi os juros reais. Né? Acho que a gente ficou imaginando que IPCA mais 8, IPCA mais 7,5. Final do ano passado a gente falava em IPCA mais 9. Né? A gente achou que isso poderia andar. E realmente essa é uma classe que ela parou um pouco ali no vazio. Né? Ela deixou um pouco a desejar. Né? Então essa é uma classe que a gente também tem um overweight, mas que não colaborou. Né? Se eu posso dizer a surpresa para o lado negativo aí. Se eu puder complementar, talvez, acho que outras duas surpresas que nós tivemos aqui do nosso lado foi talvez a forte demanda que a gente viu por ativos de renda fixa isentos, né? Então, principalmente as debêntures incentivadas, né? Com mandatos principalmente em CDI. Então teve um fluxo importante, tiveram algumas questões tributárias, né? Acho que teve desde lá do final de 2023, quando mudou a tributação dos fundos fechados, a gente já começou a ver uma migração. 2024 foi um ano forte de entrada significativo em renda fixa isenta, 25 continuou, talvez numa magnitude menor, mas foi um ano muito forte para a renda fixa isenta, com o debate da MP 1303, né, ao longo ali do segundo semestre do ano, impulsionou ainda mais, então trouxe uma demanda adicional, a gente viu os spreads de crédito comprimindo, então também foi um ano positivo. E para complementar, Rafa, acho que você comentou, né, da posição passiva de bolsa em defensivos, nós se beneficiamos também da gestão ativa em renda variável. Então, mesmo no cenário de bolsa subindo mais de 30%, a nossa alocação, né, a nossa seleção de gestores de terceiros de renda variável também teve um bom excesso de retorno sobre o Ibovespa, ali, então na média ali também por volta de 10% de excesso de retorno, que já foi nesse ano. O Ibovespa já era surpreendente. E além de tudo, a alocação que vocês fizeram otimizaram esse desempenho no final das contas. E eu fiz isso de propósito, eu não deixei vocês trazerem a bola de cristal para vocês começarem a falar de futuro, mas eu gostaria muito que a partir de agora vocês me falassem um pouco o que vocês esperam do portfólio de vocês. Nós tivemos surpresas esse ano. Eu sei que a gente sempre trabalha para ter o mínimo possível de surpresas, mas dado que vocês já sabem mais ou menos o que vocês esperam, o que vocês estão pensando em fazer de diferente ou manter para o ano que vem? Bom, acho que eu posso pegar essa, Luizinho. Eu acho que a bolsa local, Rafa, eu falei bem dela e acho que eu vou continuar falando. Você acha que está barato ainda? É uma boa pergunta. Eu acho que ela tem um bom upside. Acho que ela tem uma boa chance de upside. Não vou dizer barata, que, né, que a gente está entrando num ano aí atípico, né?
Mas a gente gosta da bolsa local, né? A gente vê upside, tá? Porque a gente acha que a gente vai entrar num ano de política monetária expansionista. Tá? Então a gente acha que esse daí vai dar todo um clarão para a bolsa, né? Então a bolsa, né? A gente fala que em termos de fundamento ela parece boa. Né? A gente está com um PIB ainda crescendo, né? Uma inflação aí que está convergindo, né, para baixo ali do topo da meta e caminhando para o centro da meta de uma forma lenta, mas está indo. Bem num gerúndio, né? Caminhando para, né? Convergindo, mas é verdade. Sim. Marginal, mas a caminho. Exato, mas isso de certa forma, Rafa, o mercado acaba antecipando expectativas. Né? Então isso vai entrando no preço também, no gerúndio, mas acaba entrando no preço, né? E pode fazer com que essa bolsa aí de fato, ela rompeu os 160, né, num ano que talvez a gente não falasse que ela romperia, quiçá ela não possa buscar em uns 170, 180, já vi casas aí com 190, 195 mil, né? É um ano que a gente tem eleições, né, para entrar no game, né? A gente tem ainda um fluxo que pode, né? Então falei de fundamento, né? A gente pode falar uma parte técnica que é um fluxo ainda, seja de estrangeiro, seja de local um pouco menos, né, Luizinho, talvez, mas um fluxo estrangeiro que também pode potencializar esse retorno. E, chegando na sua pergunta, né, está ainda descontado, acho que o valuation ainda está baixo. Né? Quando a gente compara aí no relativo, quando a gente vai comparar com outros países Latam ou mesmo emergente, a gente tem um valuation, a depender da métrica que você olhe, por exemplo, se você olhar para um price earnings, né, você tem até descontado aí de 30% a 40%. Então a gente pode sim ver uma bolsa andando, né, se a gente fizer uma lição de casa minimamente bem feita. E tem um detalhe com relação aos juros, que você falou, a política monetária expansionista. Perfeito. Juros para baixo é o fator de desconto desse fluxo de caixa futuro. Que chega no valuation, né? Perfeito. Então assim, está descontado assim, quando a gente olha e pode andar. Né? Eu acho que essa política monetária ela tem que sobrepor tudo que a gente venha falar no ano que vem. Né? Eu acho que ela tende a sobrepor. Tem um poder enorme disso. Né? Exato. Do nosso lado, Siloto, eu concordo contigo, mas talvez olhando um pouco para o ano, a gente está com uma preferência aqui um pouco maior em prêmios de juro real. Né? Então, assim, uma alocação em NTNB. Né? Acho que você comentou, né, também já da classe. Quando a gente olha o Equity Risk Premium, né, da Bolsa, ele ainda está num patamar interessante, mas ele diminuiu porque o patamar de juro real de longo prazo ele ainda continua elevado. Né? Então, a gente entende que deveríamos ver uma convergência desse juro para um patamar um pouco mais baixo. E tem algumas formas da gente extrair esse prêmio, né? Então diretamente a NTNB é uma alternativa. A outra alternativa combina um pouco do que eu falei na minha resposta anterior dos ativos isentos. Então a combinação de NTNB com juro real acho que é interessante. Então carregar investimentos em juro real indexados, né, nos títulos privados também é interessante. Tendo esse ativo incentivado em juro real. Exatamente. Ser incentivado faz toda a diferença. Né? Assim, o juro real, Luizinho, é uma carteira que a gente gosta muito. Juro real acho que tem que ter no portfólio. Né? A gente gosta muito, deve ser uma das nossas maiores sensibilidades de portfólio que a gente vai entrar em 2026. Eu só tinha alguma dúvida, né? Eu tô falando que incentivado faz toda a diferença, porque eu tinha alguma dúvida, porque quando você olha estrutural, eu acho que tem que ter alguma mudança um pouco mais estrutural para esse juro real de fato dar uma sentada, né, ou devolver esse excesso, porque de fato assim, nós estamos, o Rafa vai saber isso melhor que eu, mas a gente está, né, se a gente olhar desde de 2000 para cá, nos últimos 25 anos, a gente deve estar no primeiro decil, né, a gente deve estar 10, 15% das vezes que a gente teve uma taxa real tão elevada. A gente fez esse estudo. Nos últimos 15 anos, a taxa de juros real ficou acima de 7 apenas 9% do tempo. Então, assim, ela está, cara, no maior patamar dos últimos 15 anos. Só que aí tem algo que me chama a atenção e eu quero até complementar isso. Claro que eu não quero tirar o brilho de vocês, mas é só um detalhe. Em cima desse estudo, o que a gente percebeu? Que um investidor que todas as vezes que a taxa de juros passou de 7, na juros real, foi lá e montou uma carteira de NTNB para 5 anos, ele recebeu nesse investimento, comprando ali o IMAB, ele recebeu nesse investimento uma média de CDI mais 5. Então, todas as vezes que passou desses 7, o investidor que foi lá e montou a carteirinha e carregou durante 12 meses, para todas as vezes que isso aconteceu, ele levou um CDI mais 4,86, para ser mais específico. Então, assim,
é interessante também. E claro que olhar um pouco mais para a bolsa e olhar para a NTNB não quer dizer que você não vai deixar de fazer um ou outro, porque o seu portfólio é completo. O único detalhe é onde você acha que talvez vai trazer um pouquinho mais de brilho para o desempenho. Exato, né? acho que é o poder da diversificação que o Luizinho comentou, né? Tem um pouquinho da bolsa, tem um pouquinho do juro real, né? Fica claro que assim, você carregar IPCA mais 7 numa janela aí de mais de um ano, você vai ter uma rentabilidade de CDI mais 4,86, parece muito bacana. Isso é Olhando todas as janelas que esses eventos aconteceram. É uma média de tudo, mas Perfeito. é isso. Perfeito. E aí, Rafa, acho que até se eu puder trazer um ponto talvez menos óbvio aqui para um ambiente de juros a 15, né? Mas talvez a disciplina é isso, né? A gente tem que seguir a nossa alocação, a nossa visão de longo prazo, mesmo quando o mercado tenta te seduzir a encurtar o teu horizonte e você ficar só pensando aqui no curto prazo, eleição, o que vai ser a próxima pesquisa. Então, uma outra classe que a gente tem olhado com carinho para o próximo ano é o que o mercado costuma chamar aqui de investimentos alternativos. A gente gosta um pouco mais de chamar de mercados privados, que são investimentos de fato de longo prazo, em que a gente está olhando aqui um horizonte de 7 a 10 anos. Então, estamos falando de fundos, né, de private equity, estamos falando de fundos de crédito estruturado, principalmente aqui no Brasil. A gente está com uma agenda aqui de ampliação da nossa oferta, gastando bastante energia e debatendo alternativas para a gente trazer isso para os nossos clientes. Então, isso é uma coisa que deve ganhar um pouco de espaço também no ano que vem. Tá? Então, um pouco esse combo, né, de algo mais conservador, indexado a IPCA, seja em títulos privados ou títulos públicos, com algo muito mais de longo prazo e líquido, mas que tem um prêmio por essa iliquidez. Então, interessante, muito bom. Legal. E eu sei que aqui a gente falou mais de uma posição mais objetiva, que é da onde eu vejo que vai vir o retorno, onde eu vejo que tem potencial. Mas eu sei que uma boa parte do trabalho de vocês, ou do tempo de vocês gastam pensando em proteção. E não necessariamente é aquela alocação que vai te dar dinheiro de imediato. E até o Howard Marks diz isso. Se você olhar um portfólio onde tudo que você compra é exatamente o que você quer ganhar dinheiro, tem alguma coisa errada. Porque se a sua teoria falhar, você é 0 ou 1. Ou você ganha tudo ou perde tudo. E nessa linha, como é que vocês fazem? Como é que vocês tomam essa decisão de proteger? E quais são as maiores proteções que vocês normalmente usam no portfólio de vocês? Olha, assim, o ano que vem a gente vai ter alguns eventos. Recheado aí de coisa. Tem alguns eventos. Tem troca de presidente do Fed lá nos Estados Exatamente. Unidos. Tem midterm elections lá fora também. Esse é um ponto que talvez vai ser um dos primeiros grandes eventos do ano, né? Então, a troca do presidente do Fed. Assim, sempre o mercado ele entrou numa discussão, né, de talvez um banco central, vamos chamar aí de menos independente. Eu, particularmente, tenho uma visão, não sei se tão preocupado como o mercado. Eu acho que quando a pessoa senta ali é diferente, né, de você estar sentado na cadeira tomando esse risco para a sociedade como um todo. Né? Assim, o presidente de um banco central ele tem uma função social super relevante. Então, eu não acho trivial, né, um banco central perder a sua função, né, reação mais técnica, mas talvez eu entendo que pode ser um banco central com uma visão de um pouco mais tomador de risco em relação a uma convergência mais lenta da inflação, vamos chamar assim. Então, esse pode ser um risco, né, do cenário, de fato a gente enxergar um banco central indo um pouco mais do que deveria no corte de juros. Hoje o mercado tem, por definição, que o Fed Fund ele deveria caminhar para um patamar próximo, que seria o neutro, né, de 3%. Talvez a gente pode entrar num cenário de que ele poderia ficar um pouco abaixo dos 3%. Tá? Então, dado isso, ter posições em renda fixa lá fora, vis-à-vis a posição de renda variável, que eu já comentei, né, que é uma posição, eu diria que hoje a gente paga um preço relativamente caro, né, para a posição de bolsa lá fora, parece fazer sentido nesse ambiente, né, nessa incerteza que tem. Então, aí vindo um pouco para o Brasil,
assim, nós aqui, eu comentei um pouco dessa questão do spread de crédito, a gente continua, eu diria que, enxergando a classe, né, de crédito privado como uma classe importante para o ano que vem. A gente vai continuar vendo um patamar de juros elevado, então deve continuar tendo uma demanda boa para a classe, mas eu diria que, do ponto de vista de gestão, a gente está diversificando ainda mais as nossas carteiras, pulverizando mais, tentando concentrar em nomes que nós gostamos mais, né? Então acho que essa questão da seletividade dos ativos no ano que vem no crédito pode fazer bastante diferença. Então nosso time aqui tem uma governança, né, de crédito privado assim, de uma qualidade excelente, então acho que estamos priorizando ainda mais, né, essa seletividade. E do ponto de vista talvez de proteção e diversificação, né, que a gente tinha comentado, manter um pedaço da carteira em ativos internacionais continua sendo super relevante. Dolarizado ou não? E um pedaço dolarizado. Esse é um ponto importante. Comparado com 2025, eu diria que na margem, um pouquinho mais de dólar a gente deve trabalhar para o ano de 26, com todo, né, esse ambiente. 25 era um ano que a gente teve de um dólar global mais fraco, um diferencial de juros Brasil versus resto do mundo muito alto. A gente ficou bastante tempo underweight em posições dolarizadas. A gente fez um ajuste, a gente está fazendo um ajuste aí para o próximo ano, então a gente deve ter na média um pouco mais de ativos dolarizados, mas eu diria que ainda quando a gente olha num horizonte de bastante longo prazo, ainda é uma posição menor, é uma posição que ela não é tão significativa, porque o dólar ainda vai continuar, o diferencial de juros ainda vai continuar relativamente alto, o CDI alto, né? Então tem esse ambiente, então, assim, mas na margem é um pouquinho mais de câmbio para as nossas carteiras. Justo. Não me sobrou nada para falar. Concorda, né? Discorda? Cara, eu só adicionaria, a gente está falando de risco, né? Acho que tem bastante comentários aí de bolha de inteligência artificial, né? de private credit. Eu concordo com a maioria dos pontos, tá? Eu acho que o que eu gostaria de adicionar é a Treasury 10 anos, né? As Treasuries, né? Ali a curva de juros americanas foi um trade interessante para a gente esse ano, né? Que ajuda, né? A Treasury ela tem eu lembrei dela porque quando a gente fala de proteção, ela tem ali um incremento de risk-off, né? Quando tudo dá errado e todo mundo busca pelo safe haven, que é o mercado americano, né? Que é a renda fixa americana, elas tendem a performar bem, né? Quando o mercado vai mal. Um play tático que a gente fez esse ano que funcionou bem, né? Foi bolsa americana com spread também lá fora, né? A gente carregou um overweight em bolsa, né? Com pouco spread, né? Então quase que comprado num S&P, por exemplo, né? E com alocações menores ou mais baixas do benchmark em spread, né? Porque se a bolsa fosse bem, o spread andaria, mas se a bolsa fosse mal, você está underweight, uma coisa que um spread também poderia abrir, né? Então a gente tentou compor o portfólio, né? Defendendo essa parte. Foi um play que trabalhou bem, né? A gente neutralizou o S&P agora no final do terceiro TRI e aumentamos a parte de spread, né? Então a gente neutralizou o S&P, aumentamos o spread, ele andou bem também, né? Teve um carrego interessante. Agora para final de ano estamos neutralizados em ambos, né? E o que a gente está fazendo é voltar a ter uma posição quase que estrutural de dólar, né? Então a gente fica comprado estruturalmente em dólar no portfólio. Caso você tenha, né, algo não positivo para o mercado, né, esse dólar ele tende a capturar essa posição. E até porque andou bem esse ano, né? O dólar desvalorizou bastante no mundo, a gente se beneficiou. Nada melhor do que recompor um pouco. Perfeito. Se tiver ter um dólar acima de 6, né? Começamos nas 5,85, 5,90, estamos fechando nas 5,30, 5,40, né? Acho que sim, né? Realmente recolocar, né, transpor essa barreira e voltar a ter passamos o ano underweight em dólar, né, foi positivo, agora acho que é meramente neutralizar e pensar se faz sentido, dado alguma mensuração, algum aumento de risco no portfólio, você também aumentar essa classe que é o dólar, né, no paralelo aqui. Boa, a gente está caminhando aqui para o final e acho que vale para aquele pessoal que está assistindo e além, claro, de dar uma dica com relação ao que poderia ser interessante, a dica não pode ser
apenas invista nos meus fundos. Claro, vocês viram que tem um processo, você viu como a gente faz aqui, e essa é uma dica valiosa, mas eu queria que você desse uma dica, tipo, puxa, você quer montar seu próprio portfólio, você está preocupado com uma carteira, quer montar uma carteira de fundos, puxa, se preocupe com isso. Só para a gente caminhar aqui para o final e vocês passaram uma mensagem para o pessoal. Perfeito, acho que eu vou começar, Rafa, que é uma dica boa, né? Investir nos nossos próprios fundos, né, Luiz? Mas concordo, né? Então, assim, acho que o que o investidor tem que olhar, né? É um pouco de o que tem de retorno no mercado e risco que eu aceito incorrer, né? Quando eu falo em risco que eu aceito incorrer, é olhar um pouco assim, quanto eu aceito perder e por quanto tempo eu aceito perder, né? Que é quase que olhar uma métrica que a gente olha muito, né? Quando eu faço um novo investimento ou quando eu abro uma posição, a primeira pergunta que eu me faço é quanto eu aceito perder aqui, né? Onde está meu stop, né? Até onde eu aceito isso aqui, né, negativar, né? Então acho que eu poderia passar essa dica para quem não está nos assistindo, né? Quanto que eu aceito perder e por quanto tempo. Acho que isso é importante porque assim, se eu sei que a bolsa é um instrumento aí que ela pode cair 15% no ano, é natural que se ela cair 10, 12, eu ficar confortável com isso, porque eu sabia que isso podia acontecer, né? Que é totalmente contraintuitivo. Você fala, nossa, está caindo e você está confortável, mas dependendo da sua convicção, você até compra mais. Perfeito. Assim, se você sabe que isso aí realmente é uma... Exatamente, né? Assim, estou tendo uma correção de preço e sei que temporariamente ela pode sofrer, mas, né, a médio prazo ela, né, tende a performar e subir, né? Realmente eu posso fazer uma nova aquisição, ou minimamente eu não deveria ter uma preocupação emocional, né? O que eu estou querendo tirar é um pouco do cognitivo, né? Puxa, caiu, né? Entra naqueles métodos de aversão à perda, essas coisas que isso aí mais atrapalha o portfólio do que ajuda. Por isso que o processo, né, filosofia de investimento, um pouco da governança, aí que o Luizinho usou essa palavra, isso é muito importante para o portfólio. Então a dica que eu tenho é saiba o que você tem no portfólio, saiba quais são os riscos que estão inerentes ao mercado e a você, quanto tempo você, né, quanto você aceita perder, por quanto tempo, saber o seu horizonte de investimento. Isso aqui é dinheiro para 1 ano, isso aqui é dinheiro para 3, 5, 10 anos, né? Isso aqui é dinheiro para a vida inteira, né? Whole life, isso aqui é... Enfim, né? A gente sabe que as circunstâncias vão mudando, né? Hoje somos casados com filhos, amanhã... não sei, eventualmente uma doença ou faculdade dos filhos, ou acontece alguma coisa, então tem que estar sempre pensando, né, qual que é o horizonte, quais são as restrições, né, ou que tipo de liquidez você quer ter no seu portfólio. Então acho que eu diria que temos que ter tudo isso bem mapeado, além da palavra ali muito importante que o Luizinho colocou, da diversificação, né? Você tem que, qual que era aquela frase bacana, né? Você tem que pegar seus ovinhos e dividir em várias cestinhas, né? Que isso aí não é ruim, né? Um pouco do que o Luiz falou, você pode ter retornos médios superiores com menores riscos quando você diversifica. Justo. E acho que uma coisa que é importante para o ano que vem, que a gente está entrando num ano com diversos riscos, né, que a gente já elencou aqui, entrar o ano com tamanho de posição adequado com o que você vai tolerar de risco para esse ano, que vai ser um ano de volatilidade. Então, talvez uma das coisas que eu considero aqui mais importantes é o investidor não ser obrigado de sair de uma posição porque ele não aguentou a volatilidade daquele ativo. Porque é aí que a gente incorre numa perda permanente de capital. Então, perdas permanentes de capital num ano de volatilidade que a gente acredita que seja elevado é o que o investidor deve não fazer. Evitar. E para isso você precisa entrar o ano com os riscos adequados com o que você vai tolerar de volatilidade, né? Então acho que esse é uma mensagem importante. Outra mensagem é que a gente tem que, eu diria que separar muito bem o que é ruído do que é sinal, né? Num ano a gente vai ter muito ruído. Né? Já começaram os ruídos. Né? E nem entrou no ano de 2026. E a gente nem começou ainda a definir calendário eleitoral, né? Tem toda a questão da eleição parlamentar nos Estados Unidos. Então, e os investidores, as pessoas de maneira geral, né? Então todo mundo tem o seu viés político, né? Então assim, é não entrar nesse cenário, né, super binário, ou é para lá ou é para cá, e meu portfólio vai ser ou, né, um excesso de pessimismo, um excesso de otimismo. Então é tentar evitar esse ruído que vai ter ao longo do ano. Então pensar num horizonte de médio e longo prazo mais adequado para o tamanho de risco
que você tem que tolerar para esse ano. Então, ajustes de posição para você tolerar e não precisar sair no momento ruim, porque em determinado do tempo você se assustou muito, né, com uma classe de ativos e você precisou sair dela e aí incorreu numa perda que você não recupera mais. Justo. Muito bom. E assim, gente, eu sempre peço para vocês compartilharem com a família. Se você não está seguindo ainda aqui o canal da Bradesco Asset, por favor, siga. A gente precisa dessa ajuda para continuar trazendo esses caras para conversar com vocês, trazer um pouco do que a gente está fazendo. Agradeço a atenção de vocês dois. Obrigado por ter vindo aqui, parado um minutinho ali para vir conversar com a gente. Valeu. E espero encontrá-los logo mais, porque eu tive um monte de ideia aqui durante a nossa conversa. Obrigado, senhores. Foi ótimo, foi um prazer. Obrigado pelo convite novamente. Espero estar aqui, Luizinho. E bom ano a todo mundo. Valeu. Obrigado, Siloto. Obrigado, Rafael. Também um ótimo ano, ótimas festas para todo mundo e um excelente 26 para todos nós. Gente, obrigado. Até mais. Consultem o seu especialista de investimento. Fique atento ao nosso conteúdo. A gente tem um monte de coisa preparada ainda para esse ano e para o ano que vem. Tchau, tchau.